sejam bem-vindos ao Voz Afro Podcast. Se você gosta de cinema nacional, tanto quanto eu, você vai curtir muito o episódio de hoje. Nosso convidado é muito especial. O cineasta, produtor, ator, Luciano Vidigal. Esqueci alguma coisa, Luciano? Não, às vezes eu esqueço que eu sou produtor, mas eu sou produtor. Obrigado. Ah, então lembrei. Então lembrei bem que você é produtor também. Acho que de quem gosta assim, do cinema nacional, dificilmente nunca ouviu falar do seu nome. Dificilmente, pelo menos, ouviu falar alguma vez. Não tem como. Mas se ainda assim a pessoa gosta de cinema nacional e nunca ouviu falar de você, quem é o Luciano Vidigal? Olha, profunda pergunta, hein? Primeiro, me sinto honrado em você realmente associar o meu nome à história do cinema brasileiro, né? Tá ligado a essa cinematografia, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Então eu tô há 30 anos, né? A minha trajetória tem 30 anos. Luciano Vidigal é um cara que acredita que a arte pode transformar o mundo. Acredita que o cinema tem um poder e é filho de empregada doméstica e que hoje eu me sinto uma pessoa rica culturalmente, né? Eu uso a minha arte como instrumento de comunicação. Uhum. Acho que sou eu. Ainda sou muito insatisfeito com o mundo pelas suas complexidades, mas acho que esse é o Luciano Vidigal e que ama o que faz, né? Me sinto privilegiado porque eu vivo do que eu amo, que é a arte. Cria do Vidigal, né? Oi? Cria do Vidigal. Cria do Vidigal com muito orgulho. Vidigal, eu falo que é minha segunda mãe, cara, porque a favela, ela ensina muito, né? Ela é muito direta, né? Uhum. Então você aprende muito rápido o que é certo, o que é errado, assim. Tem uma cultura muito forte. Então eu sempre digo que o Vidigal é minha segunda mãe. Eu aprendi muito com o Vidigal. E como é que foi, Luciano, a trajetória, assim, desde a infância até se interessar pelo cinema, pela arte, ingressar nesse mundo? Como foi essa trajetória, assim? Então, eu descobri, assim, durante todo o meu crescimento humano, que eu sou uma pessoa muito determinada, né? Eu, com 10 anos, eu falei, eu quero isso e vou ser isso, e é isso que eu vou buscar pra minha vida. A minha mãe era empregada do Otávio Miller, né, o ator, e aí eu lembro do diretor também, eu lembro que ele ficava decorando texto, pra novela, pras peças que ele fazia na época, eu achava aquilo uma coisa muito interessante. Aí minha mãe falava, o meu patrão, ele é meio doidinho, mas ele é bem legal. Eu falei, então eu quero ser igual o patrão da senhora. Assim, aquela arte, a loucura da arte ali me encantou. Aí eu procurei o Nós do Morro, com 10 anos, eu procurei o Nós do Morro. Ali do lado da minha casa tinha um grupo de teatro, e aí fiz uma primeira aula. Uma semana depois eu fiz um curta, e aí quando eu fiz o curta-metragem, eu vi aquele set de filmagem, eu falei, não tem mais volta, é aqui que eu vou morrer. Assim. E aí, 10 anos, eu decidi o que eu queria, assim. E quando você fala do Nós do Morro, eu conheci o Nós do Morro através do Babu. Né, que ele fala muito projeto e tal. E a gente conversava aqui em off antes, e você comentou, né, que o Babu foi o cara que deu esse start, assim, que conseguiu fazer o projeto ser conhecido mundialmente falando, né? Sim. O Nós do Morro. O Nós do Morro desenvolve um trabalho há quase 4 décadas, né, ali no Vidigal. E a gente tem alguns marcos, né? O primeiro dele foi o filme Cidade de Deus. A gente lembra que quando lançou o filme, que foi indicado a 4 Oscars, né? O filme marcou a história mesmo do cinema brasileiro. E eu lembro que 70% do elenco do filme faz parte do Nós do Morro. Eu trabalhei no filme, foi o meu estágio cinematográfico ali, trabalhando na pesquisa de elenco. E ali foi um momento importante. E a partir dali, realmente a gente cria, assim... Eu vou assumir para vocês que foram criados alguns astros, né? A gente tem que admitir que hoje a gente tem nomes importantes na cultura brasileira, que é o próprio Thiago Martins, o Marcelo Melo Júnior, a Roberta Rodrigues, né? Tô falando dos atores. Temos alguns diretores também entre a gente, a Luciana Bezerra, eu também com o meu trabalho, e o Babu Santana, né? E o Babu, ele foi pro Big Brother, então imagine. E aí eu lembro dele gritando, a favela venceu, isso muito forte, sabe? E isso marcou muito nessa época. E ele também falava muito do Nós do Morro. Então, assim, realmente, assim, ele foi esse nosso porta-voz, assim, pro mundo. Acho que, somando todos esses marcos, assim, o Babu foi a pessoa que realmente projetou o nome do grupo pro Brasil inteiro, de uma forma muito forte. Falando em Babu, tem uma coisa que, na carreira dele, assim, você que é amigo próximo, né, que, de certa forma, me intriga e me incomoda. Não o artista Babu Santana, que eu acho que é fenomenal. Mas o Babu só ser convidado para papel de traficante, de dono de morro, do cara raivoso. Eu acho que o único lugar que eu não vi ele assim foi no Tim Maia,
Agora na novela das 6, agora da Globo, né? Que ele é um padre, se não me engano. E alguns pouquíssimos papéis. Cara, por que é tão assim? Ah, não, se for bandido tem que ser preto. E tem que ser da favela. Eu não posso ter um traficante branco, tem que ser preto. Eu tenho um projeto sobre isso. Eu tenho um projeto documentário sobre isso. Que chama Se Eu Viver Vai Ser Milagre. Que eu também sou esse cara. Eu fiz muito traficantes, assim. Fui escalado pra fazer muito traficantes. E nesse meu projeto a premissa é... Enquanto o audiovisual escolher o corpo preto e matar o corpo preto dentro da tela... Os corpos pretos vão continuar morrendo fora da tela. Uhum. Então isso reverbera numa coisa muito direta, chamada racismo estrutural. É isso. A minha resposta é essa. Por isso que nós somos escalados para esses papéis, que são subalternos e que tem um estereótipo ligado a ele. Hoje, eu e o Babu conseguem dizer não. Né? Hoje a gente escolhe. Só que você é ator, você precisa pagar boleto, você precisa sobreviver. Então, eu não vou julgar alguns atores pretos que ainda continuam fazendo esses papéis. Mas eu conheço muitos dos meus amigos, que o Douglas Silva também é um que eu conversei, que conseguiu chegar numa estrutura que pode dizer não. Mas aos diretores e produtores de elenco, aos roteiristas que ainda enxergam o corpo preto dentro desse estereótipo, você está forçando cada vez mais e fortalecendo o racismo estrutural brasileiro. Então é isso, é consequência do racismo estrutural, que acha que preto é bandido. E tem caras grandes também que continuam nesse mesmo papel, né? Por exemplo, Leandro Firmino. Sim. Ele teve no Cidade de Deus, né? Como Zé Pequeno. Eu lembro dele depois em Operação Maré Negra, que também ele faz um papel de bandido. Agora também no... Como é que é o nome da série, cara, que tá na Amazon? Ah, que tem o Rafael Logan junto com ele. Se não da série agora. Acho que não é a Amazon, não. Acho que é Star Plus, né? Não, tá na Amazon também. Ah, tem na Amazon também. Tá, também. É uma série que eu gosto muito, na verdade. E lá o Gilmar também, que era um cara que era segurança de carro forte e que tornou bandido também. Então, assim, ainda esses caras que têm um certo renome já no mercado, como o Leandro, por exemplo, continuam nesses mesmos papéis, né? Tudo também enraizado, esse racismo estrutural que é na sociedade, né? Sim, total. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é essa, é a galera branca que tem esse privilégio e o poder de poder estar numa dramaturgia e poder estar assumindo esses produtos audiovisuais, é realmente entrar nessa luta antirracista e se conscientizar de que está reforçando o estereótipo, né? Quando você coloca nós negros nesses papéis que vão para esse lugar, assim. E eu acho que existe agora uma subversão da história, né, cara? Que é a gente como criador. Sim, né? sim. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu sempre quando eu vou escrever uma história como roteirista, o meu primeiro desafio é esse, quebrar estereótipos. Eu crio algumas regras. Esse personagem não vai fazer isso, esse personagem não faz isso, esse personagem não faz aquilo, enfim. Eu lembro da Elisa Lucinda me falando também que uma das regras contratuais dela, para ela, como atriz, para ela aceitar os personagens, é que ela tem que ter família. Cara, a maioria, se você for ver na dramaturgia, agora que a gente começa a ver isso, esses personagens são personagens que têm a cor da pele preta, não tem família, né? Sim. E ela fala muito isso. Eu fui ver até um espetáculo teatral agora chamado Macacos, que eu indico, que é maravilhoso, que ele fala de uma teoria também interessante. Ele fez um estudo sobre os personagens negros que usam óculos. Por que o óculos? Porque o óculos ele traz um teor de intelectualidade, sabedoria. Sim. Quase zero. Então isso é muito sério, entendeu? Então isso é tudo consequência do racismo estrutural que reverbera no audiovisual brasileiro. E é possível fazer cinema audiovisual aquilombado? Super possível, é o que eu acredito. Isso eu aprendi numa peça de teatro chamada Oboró, que falava sobre os orixás masculinos, e eu fui ator dessa peça, quem dirigiu foi o Rodrigo França. Foi minha grande virada de vida ali nesse lugar de realmente de eu me aproximar das religiões de matriz africanas, né? Eu já tinha uma admiração, mas comecei a estudar mais esse lugar cultural e ancestral, que é muito bonita a história. Mas, acima de tudo, o aquilombamento, né? A equipe era 100% preta, esse espetáculo. Eu falei, é possível. Então, hoje, por exemplo, eu fiz o meu longa agora, chamado Casa Branca, que é o meu primeiro longa-metragem de ficção que eu dirigi, que eu tenho muito orgulho de falar, que é da Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil, produzido pela TV Zero, Takaká Filmes, sobretudo produção. Então, tem uma estrutura bacana que eu consegui criar um diálogo com as minhas companheiras brancas produtoras, de ter uma equipe majoritariamente preta. Profissionais maravilhosos, capacitados e que é o aquilombamento.
E tem que ter, a gente tem que cobrar, a gente tem que fazer isso. Então é possível e tem que ter cada vez mais, sabe? É a partir daí. E esse longa vai estrear quando? Ou já estreou? A gente quer lançar ano que vem. A ideia é lançar em festivais internacionais primeiro e depois vir pro Brasil, assim. Mas eu tô finalizando agora a edição para ir... Tá em pós, né? Tá em edição, e depois a gente vai para edição de som, cor. Então tô finalizando um corte agora. Tô muito feliz com ele. Lembro de você muito bem em Tropa de Elite 2. Alexandre, fotógrafo, né? Da imprensa lá. E a gente conversava antes aqui, você comentou comigo que aquilo é um caso real, né? É uma história real. Na verdade, a história é o seguinte. O Padilha, né? O diretor, Zé Padilha, ele queria o Alexandre Rodrigues. Ele tinha acabado de fazer o Buscapé, né? No Cidade de Deus, que era um fotógrafo. E ele queria o Alexandre para fazer esse fotógrafo do Cidade de Deus. Mas acho que por questões de agenda, o Alexandre não pôde fazer o filme. E aí me convidaram. E eu adorei, porque assim, eu imaginei que fosse alguma coisa interessante, até porque o Alexandre, né, era o protagonista do filme Cidade de Deus, né? Ele que narrava o filme. E o Padilha queria fazer uma homenagem para ele. Então, quando eu entrei no projeto, tinha uma metodologia muito parecida com o filme, de você não ter muito acesso ao roteiro. Era a Fátima Toledo que estava preparando e tal, tudo isso. Então, eu fui descobrindo no processo da pré ali, de preparação do filme. E aí, depois que a gente começou a conversar, a gente descobriu que aquela história daquele jornalista, do fotógrafo Alexandre e a jornalista Clara, né, eles eram de um jornal, né? E eles realmente ficaram infiltrados numa favela de Melícia, né? E os milicianos descobriram, e aí foi cruel, assim. A história que a gente vê ali não é fácil mesmo, não. Cruel. Bem cruel. Difícil, né? E falando de Alexandre Rodrigues, ontem eu assisti pela 4ª vez o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. Produção sua, sua direção, o documentário. Qual foi o start para fazer aquele documentário? Então, o documentário eu digo que é o meu alter ego, assim. Porque o Cavi Borges, ele ficou sabendo que o filme estava comemorando 10 anos. Eu ia comemorar 10 anos, né? E aí a Maria do Rosário queria escrever um livro sobre isso ali, conversando com o Fernando Meirelles, enfim. E aí esse filme do Fernando Meirelles e da Kátia Lund realmente é um marco ali. Eu trabalhei no filme muito ligado aos atores, né? Preparação e pesquisa. O Cavi me procurou, a Maria do Rosário deu essa ideia para ele. Falou, Cavi, por que você não faz um documentário sobre o filme Cidade de Deus? E aí o Cavi me procurou e falou, Lu, quer dirigir comigo? Eu sei que você trabalhou no filme, eu sei que você é diretor. O Cavi foi produtor do meu primeiro curta-metragem. E você quer dirigir comigo? Eu falei, quero, interessante. Só que eu queria falar dos atores, assim. Dos atores. Eu acho que a gente tem ali... Eu acompanhei toda a trajetória deles, né? E eu sei que ser ator preto no Brasil você tem que enfrentar o racismo, a gente começou falando sobre isso. Sim. E eu vi as trajetórias deles, eu vi os caminhos que eles fizeram, né? Que foram caminhos do fracasso, do sucesso, teve uma crueldade ali, e eu queria muito abordar esse lugar e mostrar um Brasil através deles. Então o start foi através daí. O Cavi comprou a ideia e a gente fez esse documentário focado nos atores, assim. E até olhando para o documentário ontem, que eu estava assistindo, vendo o Rubinho. Foi um cara assim que foi para um mundo, cara, muito, muito, muito diferente dos demais, né, de muitos daqueles ali que participaram do documentário, que gravaram um filme também. E no final das contas, o cara só queria ter uma música gravada com o Seu Jorge. Você lembra bem, hein? Lembro. Eu falo com você que eu assisto bastante coisa nacional. Você falou de sonho, que legal. Eu acho que assim, não só o Rubinho, também teve o Jeff Chander, né, que ele desaparece. Não sei se você lembra que a mãe acha que ele tá vivo. E aí ele desaparece. Verdade. Essa história me tocou bastante, assim, eu fiquei bem emocionado, assim, filmando, assim, porque foi bem tocante ver o destino de alguns deles, assim. E o Rubinho, a gente sempre esbarra naquele complexo do Pichote, né, do Babenco, né, que teve Quem Matou Pichote, depois que o Zé Joffre fez, que foi o filme Pichote, a Lei do Mais Fraco. A gente tomava muito cuidado com isso, assim, da arte não imitar a vida não imitar a arte, né. Então o Rubinho, ele teve algumas questões ali da vida pessoal dele ali que, enfim, tinha uma questão com a droga também. E é uma potência, né? O Rubinho é uma potência. Mas realmente ele foi para um lugar onde o filme abordava, assim, a vida pessoal dele foi para esse caminho. E não só do Rubinho também, até do próprio Alexandre, cara. Me chamou muita atenção ele falando, olha, a gente saiu daqui, foi pro Oscar, tapete vermelho, cheio de câmera na minha frente, de flash, voltamos para casa, tinha um goteiro em cima da minha cama para dormir. Então ninguém vê isso também, né? Ninguém vê esse outro lado. Imagine. Porque o que a gente imagina de fora, assim, quem acompanha bem distante do cinema, você imagina, pô, o cara gravou Cidade de Deus, filme premiadíssimo. Né? Várias versões desse filme e tal, e de repente não mudou a vida de ninguém praticamente. Sim.
Mudou de alguns, né? Se você for ver... Ó, Seu Jorge foi o primeiro filme, sabia? Foi o primeiro dele. Alice Braga foi o primeiro filme. Mas Alice Braga tem a prerrogativa do sobrenome dela. Sim, mas assim, você vê que o filme... Mas quando ela foi para os Estados Unidos, e é uma atriz que eu respeito muito, ela usou isso. Ela é muito boa, Sim, mas ela usou. O filme foi indicado a 4 Oscars, imagina. Sim. Eu lembro que eu fui em Oxford, na universidade lá, dar uma palestra, e veio um estudante de medicina com um DVD na época, falar, você fez o Cidade de Deus... impressionado, assim. Então, o filme, no mundo, afora, o filme tem um sucesso mundial muito gigante. forte. Mas acho que a grande minoria, eu acho que, assim, esbarrou com muitos problemas, né? Que é você conseguir chegar num lugar e se estabilizar nesse lugar. Mas isso é uma realidade brasileira, a realidade do ator brasileiro, a realidade do ator brasileiro preto. É uma realidade. O filme, ele mostra uma parcela, mas ele tem uma... Ele cria uma coisa genérica de uma realidade brasileira. Não é fácil, cara. Eu... me frustrei muito como ator, de verdade. Agora sou diretor, mas assim, é muito difícil, cara, você ser ator no Brasil e ser ator preto no Brasil. É muito difícil. Né? É uma profissão injusta, eu acho injusto. Né? A gente fala do Vinícius Júnior hoje, que é um jogador de futebol que eu admiro, né? Ele faz gol, cara, ele joga muito. Tem um monte de ator que é bom, que é um ator maravilhoso, que é um ator, mas que não tá estabilizado, né, cara? Então, assim, você pega hoje eu não sei que futebol mudou um pouco, mas um moleque que joga muito, tipo, dependendo do caminho que ele for, ele vai brilhar. Agora, tem um ator que ele joga muito, ele não vai brilhar, porque é injusto, cara. E agora tem a questão de seguidores, de engajamento. Sim. Então, assim, cara, é muito difícil você se manter como ator no Brasil. Essa é a realidade. O próprio Douglas Silva é um grande exemplo disso. Sim. Porque o Douglas, ele, bom, baita ator, foi o primeiro que ganhou o Emmy. Foi indicado. Não ganhou, né? Ganhou, não, foi indicado. Foi indicado ao Emmy. É. Mas já é um avanço gigante, né? Um cara assim. Maravilhoso. Eu lembro do Babu falando do Douglas em um podcast que eu assisti do Babu, ele falando que era impressionante a capacidade que o Douglas tinha de decorar texto e fazer as coisas muito rápido no filme Cidade de Deus. Porque ele queria livrar alguém para brincar, para ser criança. Né? E você pega assim, o cara é talentosíssimo. Sim. Teve no Big Brother, saiu do Big Brother. Eu não vi o Douglas em novela, não vi o Douglas em filme. Sim. Então, ele hoje, ele tá conseguindo... Ele tá num lugar bacana, assim. Sim, ele tá contratado, ele tá fazendo Todas as Flores, né? A novela que tá na Globoplay. Enfim, mas ele tá conseguindo subverter. O Douglas realmente é uma potência. Sim. Quando ele fez o primeiro teste com a gente, eu lembro que eu filmei o teste dele e eu vi que ele é, tipo, um gênio. Real, assim. Mas foi um caminho árduo, assim. Ele teve que ir pro BBB pra voltar, sabe? Assim, sim. Pra retornar esse prestígio que ele sempre... precisou ter na carreira e que ele merece, assim, sabe? Mas hoje ele consegue. Hoje eu acho... E o Douglas foi uma das pessoas que eu reencontrei no Cidade de Deus 10 anos depois, o Douglas Silva, que eu fiquei com muito orgulho dele, porque ele é muito família, né? Sim, cara. Eu lembro dele com as filhas dele, ele morando num apartamento com a companheira dele, a Carol, e aquilo eu achei muito legal, encontrar um menininho de 10 anos, depois de alguns anos, ele já tá adulto, família. Então esse espírito família dele é muito legal, assim. E a Maria Flor é um bebezinho ainda, né? Sim. Bebezinho, eu filmei ela pequenininha no Cidade de Deus. Eu filmei ela ali bebezinha, pequenininha. Luciano, ainda soube Cidade de Deus 10 anos depois. Outra coisa também que me chamou bem a atenção foi o depoimento do Leandro Firmino. Roberto Firmino, jogador, gente. Meu Deus. Do Leandro Firmino. Ele falando sobre como foi para ele entrar no filme, né? Fazer o teste e tal, que ele falou que nunca se viu como ator, mas depois que fez o filme, foi. Como é que é você selecionar um cara que nunca fez teatro na vida e chegar ali por um dos papéis principais do filme, que é o Zé Pequeno, girava muito em torno dele o filme, né? E apostar que vai ser um sucesso esse cara vai dar certo. Como é isso? Então, eu lembrei do dia que eu entrevistei o Leandro Firmino. Foi eu que entrevistei ele, um flashback, porque no Cidade de Deus eu trabalhei na pesquisa de elenco. Eu e a Luciana Bezerra, a gente rodou as favelas do Rio atrás de jovens atores negros que queriam fazer cinema. E não atores também, artistas ou, enfim, pessoas que queriam fazer cinema. E eu lembro que a pergunta é, por que você quer fazer cinema? Ou o que te leva a fazer isso? Eu lembro que era mais ou menos isso. E eu aprendi muito esse lugar do olhar do diretor, né? Eu lembro que o Fernando Meirelles e a Katia Lund, eles viram assim, o Leandro numa entrevista falando sobre cinema e falou, ele tá no filme. Caramba. Assim, ele mora na Cidade de Deus, ponto, né? Então ele conhece essa história. Ele continua lá? Acho que não, acho que agora ele tá morando em São Gonçalo, se eu não me engano, Ele morava na Cidade de Deus na época, assim, desde criança.
E o Leandro tem uma cara maravilhosa, né? Assim, ele é um negro retinto, assim, ele tem um olho, uma expressão maravilhosa. Eu lembro que o Fernando olhou pra ele e a Kátia e falou, ele tá no filme. Então, é o feeling, sabe, de diretor. Uhum. E ele não era o Zé Pequeno. Era um outro ator. Caramba! Eu não posso falar o nome aqui. Era um outro ator que ele, nas oficinas ele descobriu que ele ia ser o Zé Pequeno. Que a gente tava nas oficinas de preparação, a gente não falava quem ia fazer o quê. E ele se perdeu um pouco na vaidade, assim, sabe? O outro ator. O outro ator. E a gente percebeu que ele não conseguia viver a cena. E aí a gente foi descobrindo o Leandro aos poucos, né? Aos poucos. E o Leandro é uma das pessoas mais tranquilas do mundo, o Leandro Firmino. Então ele fez um trabalho fenomenal, o Leandro Firmino, no Cidade de Deus, que é realmente mostrar o outro lado dele, assim, porque ele é muito tranquilo. Então acho que é esse feeling mesmo, de você olhar, bater o olho e falar, é ele, sabe? Tem esse lugar, assim. E valeu a pena o investimento, né? Porque... Nossa, e como? Nossa, assim, o Michael B. Jordan, no Panteras Negras, falar que assistiu Cidade de Deus vendo o Zé Pequeno pra criar o vilão do Panteras Negras, né? Acho que tá bom, né? Acho que já... Tá aí. Alice Braga falando que quando foi conversar com o Will Smith antes do Eu Sou a Lenda, que ele só falava de Cidade de Deus pra ela. Valeu a pena, né? Valeu, acho que sim, né? Tem um outro ator lá do filme, do Cidade de Deus mesmo, que eu não lembro de ter visto no documentário e também não vi ele atuando mais também, que foi o cara que fez o Bené. Rapaz... Você, hein? Você vê tudo. Eu assisto, cara. Ele não participou do documentário, ele não quis participar. Que é o Felipe Hangesse, irmão do Jonathan Hangesse. Ah, eles são irmãos? São irmãos. Ele faz o Bené e o Jonathan Hangesse faz o Cabeleira. Sim. Às vezes achava que era o mesmo ator, eles se parecem muito. O Jonathan não Vai na Fé agora. Também é um cara famoso, assim, que virou produtor também. Sim, sim. E o Felipe é muito talentoso, o Felipe Hangesse. Ele é muito talentoso. Mas eu não sei se ele esbarra um pouco na vocação. Eu não sei se ele sabe lidar com a vocação. Que não basta você ter talento, né? Sim. Você tem que ter vocação também. Isso é coisa que a arte exige muito. Realmente ele tá um tempo sem trabalhar. Ele fez um reality, né? A Fazenda. Acho que não foi legal. Acho que ele foi expulso por questões, lembra? Teve um assunto ali meio de assédio que não foi bom ali pra ele. Não foi legal a atitude dele. Então, eu acho que também influencia dele estar aí sem trabalhar também um pouco. Sim. Mas espero que ele evolua, espero que ele cresça e que ele aprenda e que volte a trabalhar assim, mais consciente, que ele é um talento. Assim. Tem um outro ator também do filme, esse tá no documentário, e até encontra com o seu Jorge, que estava no hotel, né, na época da filmagem, e ele falou outra coisa que me chamou a atenção também, que foi a questão dele, de alguma forma, vocês fizeram ele ter medo do Zé Pequeno, né? Pra chorar naquela cena do tiro e tal. Ele falou assim, cara, é aterrorizante, eu tinha medo do Zé Pequeno. Como é que é esse trabalho? Então, quem preparou o filme foi a Fátima Toledo, né? A gente fez um trabalho antes dela, que foi realmente demonstrar e fazer com que os atores vivessem essa questão da interpretação ali. E a Fátima Toledo entrou quando o elenco foi selecionado e direcionou eles aos personagens que eles iam viver. E ela tem um método que é um pouco polêmico, né? Tem atores que não trabalham com ela, porque ela tem um método profundo, às vezes, que tem atores que não aceitam, enfim, mas ela trabalha com a verdade, ela tem os seus méritos. E ele sentiu medo. Eu acho que ela tinha metodologias ali dentro do trabalho dela que fazia com que ele sentia medo, assim, sabe? De fazer com que ele, na época, ele tinha 10, 11 anos e ele acreditava que ele ia tomar um tiro. Então, quando você acredita que você vai tomar um tiro, você tendo 10, 11 anos, não tem como você não sentir medo, né? Isso marcou ele. Mas são métodos, né? E aí, enfim. E assim, Luciano, como é que cara, faz uma gravação e dá uma arma na mão de uma criança? É o caso, por exemplo, do Douglas, por exemplo, né? Naquela cena do hotel. Do motel, na verdade. Eu acho pesado, né? Eu fui pai, eu só fui pai agora, né? Minha filha tem 1 ano. E tem uma criança, é pesado. Eu acho que primeiro tem que ter um psicólogo, né? Ali presente. Eu lembro que no Cidade dos Homens tinha, né? Um psicólogo pro menininho que fazia o filho do Douglas, né, do Acerola. E aquilo me marcou. Eu acho que tem que ter um psicólogo acompanhando, né? Eu, particularmente, espero... E não... Enfim, eu não curto muito, assim, esse tipo de dramaturgia, né? Eu respeito, enfim, mas não tem muito a ver com o que eu acredito, mas é complexo. Eu acho que tem que ter um amparo ali psicológico forte. É muito pesado, né? A criança...
sei lá, ela conseguir ter esse poder de discernimento, de ver o que é verdade e o que é mentira. Então, uma criança tem que tomar cuidado com a criança. Acho que a verdade é essa. Uma outra coisa, no Brasil, tem um fenômeno que, se você sentar com 10 pessoas e perguntar qual o filme que ela mais gostou nacional, ela sempre vai citar Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, Meu Nome Não É Johnny, você também esteve dele também, né? Atuando também nesse filme. E alguns outros, assim, que mostram muito a questão da realidade, principalmente a violência de periferia, de favela. Você acha que isso também tem a ver também com essa questão desse racismo estrutural? Que eu quero ver isso acontecendo, eu quero ver porquê disso tudo? Eu acho que tem duas coisas aí. Você falou de gêneros, né? Você falou de filme de ação e falou de comédia. Sim. Né? O Meu Nome Não É Johnny, ele é um drama, mas ele tem alguma coisa ali que o Selton criou, que tem uma leveza ali, né? Tem umas cenas muito engraçadas, mas é um drama. Falar de gênero ali. Filme de ação vende muito, né? Ponto. Né? Eu lembro que o Fernando Meirelles falava, o meu filme é um filme de máfia. Não tem um Poderoso Chefão, não tem, né? Enfim, Os Bons Companheiros. Então, o meu filme é um filme de máfia, né? Eu acho que isso é um primeiro, assim... a gente tem, historicamente, né? Dentro da cultura brasileira, quando você fala de sucesso de bilheterias, né? Que são filmes realmente, comédias, filme de ação. Eu acho que começa daí. Mas a miséria vende, cara. O racismo vende, né? E tem pessoas ganhando dinheiro com o racismo aí, né? Essa é real, assim. Muito grande. Entendeu? Então eu lembro que, assim, lá no Nós do Morro, quando a gente mandava alguns filmes nossos que tinha essa temática mais sociológica, a gente conseguia entrar em milhares de festivais e filme... Tô falando de filme independente, né? Então eu acho que tem esse olhar, assim, ainda, né? Um olhar ainda desse lugar de que o racismo e a miséria, ela vende, né? Sim, sim. Você comentou também no bloco anterior que Cidade de Deus foi o primeiro filme do Seu Jorge. Vocês imaginavam ele chegar, não chegou? Ele desenvolveu, como se desenvolveu? Eu falei nem do músico, que o músico é fora de série. E o ator também é fora de série também. Não imaginava, cara. O Seu Jorge, pra gente entrevistar ele, foi a pessoa mais difícil que foi pra gente entrevistar. Sério? A gente não conseguia falar com o Seu Jorge, ele é um astro, óbvio. E eu lembro que ele ficava num hotel no Leblon, e aí a gente sabia que ele ficava no hotel, a gente ficou lá o dia todo esperando ele chegar. Aí quando ele chegou, a gente falou, Seu Jorge, ele lembrou de Cidade de Deus, né, da galera do filme, né? E aí ele cedeu a entrevista, assim, aí, é vocês, então vamos trocar ideia e tal. Mas assim, cara, o Seu Jorge foi um menino de rua, né, cara? Sim, então hoje o cara é um astro, né, assim. É um artista que eu respeito bastante, sim, mas que eu não imaginava, e é um grande ator, né? Muito ele bom. É um grande, além de um cantor fenomenal, ele é um grande ator. Mas a gente não imaginava não, assim, sério. O Fernando Meirelles fala também que não imaginava o sucesso que o filme, assim, trajetória do filme, né? Ele imaginava, mas... Enfim, não sei também se ele não imaginava, porque ele tem uma cabeça muito boa pro marketing também. Sim, e isso do filme também me chamou atenção também, foi quando o Alexandre ele fala sobre, tá no documentário, né? Que oferecendo para ele 20 mil reais ou a bilheteria do filme. Ele, claro, eu escolhi 20 mil reais, né? Não imaginava que o filme aconteceria tudo isso com o filme. Você acha que essa proposta rolaria se fosse um ator branco? Então, primeiro eu vou falar assim, o Eduardo Coutinho fala o seguinte, me conte uma verdade ou uma mentira, eu só quero acreditar nela. Então, assim, não sei se isso é verdade do Alexandre, a gente foi pesquisar essa história da bilheteria, se ofereceram para ele ou não, até porque é muito rara, né, você oferecer uma bilheteria pro ator, né? Mas eu acho que tinha uma coisa dele ser iniciante, né? Quando você é iniciante, claro que hoje, historicamente, né, em grandes empresas, o salário de um branco é diferente do salário de um preto, né? Isso a gente sabe, que também reverbera esse racismo até na economia. Mas, de uma forma geral, eles eram atores iniciantes. Então, realmente, não tinha como oferecer um cachê que fosse, acho que, maior do que foi oferecido ali. Eu tô falando eu como produtor, tá? Sim. Mas eu acho que a questão não é nem... É claro que reverbera muito no salário, né? Mas eu acho que a questão é a questão da valorização mesmo, né? Eu acho que isso, o mercado ainda peca muito em valorizar esses artistas, né? E a gente tem que revolucionar esse lugar mesmo. Assim. Essa questão do cachê, eu ouvi um tempo atrás, conversando com algumas pessoas do meio, né, do audiovisual, que fala assim, que às vezes o filme tem um orçamento de 20 mil reais para determinado papel. Só que vai falar assim, cara, eu preciso de um cara para ser o traficante da história, do enredo lá do filme e tal. Eu tenho 20 mil reais. Vou pegar um cara da favela mesmo, que tem aptidão para ser ator, vou pagar 5 e não pago os 20 mil,
que eu poderia gastar, por exemplo, em chamar alguém mais renomado, assim. Rola mesmo isso? Rola. Eu acho que tem uma coisa de você tentar economizar no ator, né? E se você tenta economizar no ator que não tem uma base, não tem um empresário, que conhece o mercado, que é um ator que não tem essa estrutura para poder brigar, a gente fala brigar no bom sentido pelo cachê dele, com certeza ele vai receber um salário injusto. Uhum. Isso é verdade, isso não é mentira, isso rola. E falando do seu longa que vai estrear, né, ano que vem, Uhum. do que fala o Casa Branca? O que é o Casa Branca? Se puder falar, claro. Claro, posso falar. É o meu primeiro filme que eu vou dirigir sozinho de ficção, um longa-metragem. É uma história sobre o afeto de uma família preta, de uma amizade preta. Né? A história de um menino que vive com a avó e ela está nos últimos dias da doença de Alzheimer. Uhum. E ele descobre que ela tem poucos dias de vida. Aí ele reúne com os 2 melhores amigos dele para aproveitar esses poucos dias de vida com a avó dele. Uhum. É um filme que fala sobre esse elo, né? Esses amigos que se tornam uma família e essa avó, essa relação de afeto dessa avó e esse neto, assim. É isso. O filme é sobre afeto. Vamos aguardar a estreia dele, né? Vamos, ano que vem a gente tá aí com ele. Outra coisa, Luciano, voltando aqui para o audiovisual, esse aquilombamento, a gente vê hoje um espaço sendo um pouco mais aberto para a população negra, para artistas negros, né? Um exemplo, a Globo está com uma novela agora com a maioria do elenco negro. Isso ainda é cota, cara. Continua sendo cota, continua sendo mais para facinha. Eu estou aqui, não estou com a casa da Globo, tá? De forma geral. Eu estou aqui promovendo isso porque eu sou desconstruído, eu quero apoiar a questão mesmo das minorias e a diversidade. Ou realmente está acontecendo um movimento genuíno? Eu acho que tem muitas questões aí, né? A primeira é a pressão internacional, né? A gente sabe que isso é um movimento que, com a internet, globalizou essa ação, né? De você realmente exigir com que as empresas tivessem esse pensamento de cota mesmo, de você ter pessoas pretas dentro das suas empresas trabalhando e ocupando o cargo de responsabilidade, cargo, enfim, cargo de poder nesse sentido mesmo, de direção, o que fosse. Isso começou, eu tô te falando, isso é muito sério, isso é uma pressão internacional, né? Existe uma pressão internacional por isso, porque eu estava num projeto onde tinha uma americana preta que questionou. Falou, cadê os produtores pretos? E aí eles tiveram que conseguir produtores pretos, assim, correndo. Então isso eu sinto que o mundo pressiona isso, né? Se você vai nos streams hoje, vê as séries e tal, a juventude está consumindo muito streaming, logo aí a pandemia ganhou muita força nesse lugar, ganharam muita força na pandemia. Você vê que ali tem uma diversidade nesse protagonismo que vem de fora, né? Então o Brasil, né, ele tem que acompanhar isso. Então existe uma pressão nesse lugar, né? E eu acho que assim, a gente, né, tem uma política de governo também que começou ali, que ajudou. Eu lembro do Gil, ministro da Cultura, que eu lembro que eu me tornei cineasta por causa do Pão de Cultura, que criou acesso às novas tecnologias. Então eu acho que ajudou nesse impacto a gente ter pretos nas universidades também. É importante a gente dizer que isso é um momento histórico do Brasil, né? Eu até hoje não fui atendido por um médico preto, mas eu sonho em ser atendido por um médico preto. E acredito que a minha filha vai ser, sabe? Então, eu acho que esse movimento, né, globalizado dessa luta antirracista cobrou o Brasil, né? Então, acho que é por isso que eu acho que a gente está começando, como diz o Mano Brown, tá bom, mas tá pouco. Bem pouco. Acho que a gente está avançando. E eu acho que é mais interessante a galera que se diz antirracista realmente aderir ao movimento, né? Eu lembro de uma cena que eu vi, acho que foi uma foto que eu vi, do Marlon Brando segurando a mão do Martin Luther King na marcha lá. Então é o Marlon Brando, né, cara? Um cara branco com Martin Luther. Então eu acho que é isso. Então se quer caminhar com a gente, vamos pra rua e vamos aderir, tentando distribuir esse lugar, né, de poder, sabe? De diversidade. Então a luta que ainda é árdua, é uma luta que ainda é longa, mas a gente está começando a entrar nesses lugares, sim. E tem que entrar com o pé na porta, né? Tem que entrar. Eu acho que tá tarde, né? Eu tô apressado, eu tenho pressa. Eu quero que entre logo, né? Acho que tá lento o negócio, mas a gente tá entrando. Sim, bem lento. Luciano, agora vamos um pouquinho mais pro pessoal. Você falou que se tornou pai há pouco tempo, sua filha tá bem pequenininha ainda. Como é Luciano pai? Tô amando a paternidade. Eu sou o irmão mais velho, minha mãe tem 6 filhos. Eu sou o mais velho, meu pai... minha mãe é mãe solo, né? E aí eu acabei ocupando essa responsabilidade com meus irmãos, assim, sabe? Então tinha essa coisa de, na educação, trocar mais com a minha mãe, né? Isso é uma realidade brasileira.
A mãe preta brasileira, favelada, na sua grande maioria, infelizmente, mãe solo, né? Essa é real, né? Isso é a resposta de um patriarcado, de um machismo, né? Que, enfim, hoje eu consigo olhar para meu pai e consigo conversar com ele, a terapia me ajudou nesse lugar, mas eu quero realmente estar muito presente na vida da minha filha e eu queria que fosse uma filha, que fosse menina, porque eu vou aprender muito com ela, sabe? Então eu tô muito encantado com ela, esse momento de paternidade é um momento único mesmo, assim, é um momento de maturidade. A vida se tornou outra para mim, a vida tomou um outro rumo, né? E é isso, é minha razão de viver, assim, minha filha é minha razão de viver. Eu imagino. Falando um pouco de novo sobre cinema, você tem uma produtora chamada Do Alto Produções. Isso. Como é que a produtora pensa em mudar esse cenário do cinema, trazendo mais pessoas pretas para a cena mesmo? Empretecendo a parada, né? Partindo para cima mesmo, Vamos começar aí. Eu acho que tem uma coisa que é realmente... Eu tô começando a entrar nesse lugar como produtor, né? Tô recebendo muitas histórias massas, muitos roteiros interessantes de uma galera jovem, de uma galera potente, talentosa, criativa, assim, que vai enriquecer o audiovisual com histórias humanas, com histórias universais. Então a Do Alto, ela vem nesse lugar, né? Eu acho que o primeiro desafio é humanizar os estereótipos. Uhum. E é isso, empretecer a parada, né, mano? Assim, e a gente realmente não quer... Eu sempre falo que o meu discurso não é um discurso de ódio, é um discurso agregador mesmo, cara, assim, sabe? A gente realmente está nos mesmos lugares, sabe? Eu sempre falo... eu tenho a Kátia Lund é minha amiga, né? Uma diretora branca e que eu admiro muito. Eu lembro que eu tava conversando com ela num projeto que talvez a gente vai fazer junto. Falei, Kátia, eu nem quero sentar na sua cadeira, eu quero sentar do lado aí. Ela, então, senta do lado. Acho que é sentar do lado, sabe? Assim, a gente realmente tá nesse mesmo lugar, porque a gente tem muita história, cara. Sabe o que a gente tem? O direito de contar a nossa história. Sim. E isso ainda não tá acontecendo, né? E, assim, admiro muito a galera, mas, assim, tem muitos astros aí, pretos, que têm histórias lindas de vida e que, enfim, vira um documentário e aí... Você vai ver, a direção não conhece aquela história, não tá dentro daquela ancestralidade, sabe? Sim. Então, pode ser que esteja junto, vamos fazer junto, cara. Vamos dirigir junto, vamos criar junto. A história do Vinícius Júnior é a minha história, cara. Pô, eu fui chamado de macaco também. Então, assim, é legal contar a história desse cara, né? Sim. Então, bacana o Andrucha, o Ódio que tá dirigindo. Eu admiro muito o trabalho do Andrucha. Mas o futuro é a gente poder dividir mais as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o direito de contar a nossa história. E você falou uma coisa que me chamou a atenção agora na sua fala, que é em relação a... Você fala assim, eu não tenho um discurso de ódio. Mas você já notou que toda vez que um preto se posiciona, ele é o agressivo, é o discurso de ódio, é o que quer matar branco, é o que não quer conviver em sociedade. Tudo fruto de um racismo estrutural, enraizado, que parece que pessoas pretas não podem se posicionar em momento algum, né? Dói, né, cara? O racismo, ele é muito doloroso, né? Tipo, semana passada eu vivi isso. Sabe? Hoje em dia eu consigo estar num lugar e o segurança me seguir e eu ir lá e questionar ele. Hoje em dia eu consigo procurar um apartamento, o porteiro me mandar ir pelo elevador de serviço, eu voltar e perguntar pra ele. A minha psicóloga me ensinou a questionar. Falou, pergunta, porque é na resposta que eles vão assumir que eles são racistas. Ninguém assume que é racista. Não. Então, eu questiono, né? Hoje eu consigo ter esse embasamento, mas durante muitos anos eu aguentei calado, eu ficava... E quem tem que ficar constrangido é você, racista, não eu. Sim. Eu vou te constranger, você não vai me constranger. Então, eu tô nesse lugar, com diplomacia, com inteligência. Só que, às vezes, eu falo meu discurso de ódio, quando eu falo assim, quando eu tô num lugar público, quando eu tô num debate, quando eu tô numa entrevista, eu sempre procuro agregar, né? Entendeu? Eu quero isso, é como eu te falei, sentar do lado da sua cadeira, enfim, não tomar o seu lugar. Mas quando eu sofro racismo, às vezes, esse ódio vem. Claro. Porque ele dói, né, cara? Sim. Ele dói. Então é a partir daí, né? São muitos anos, né? E às vezes, esse ódio, que é dito raivoso, é uma defesa, Sim. né? Então é isso. Até o animal, né, cara? Sim. Bate no animal durante anos pra tu ver como é que ele vai sair dali. Então, assim, sabe? Você vê que às vezes você tem uma coisa que está no seu inconsciente, esse discernimento você apanhou durante muitos anos, e aí a sabedoria, o conhecimento, o embasamento
faz com que você tenha uma resposta mais direta e inteligente. Mas é diário, cara. O racismo é muito doloroso, cara. O racismo traumatiza, o racismo é uma doença, o racismo mata, irmão. O racismo mata. Se você for jovem, preto, de boné, num beco da favela, você não pode correr, às vezes. Você não pode correr na orla de Copacabana. Você não pode correr. O branco pode correr. Você não pode correr. Porque a gente teve uma polícia, né? No Tropa de Elite tem isso também. O 2 faz essa crítica. Que o lema é, na dúvida, atire. Quem é a dúvida? Então é a bala perdida que sempre tem o endereço certo, né? Entendeu? Então é isso, mano. Eu contrariei a estatística, mano. Sim. Tô aqui. Você é uma exceção. Contrariei. Você é uma exceção à regra. Tô vivo, irmão. Tá vivo. Aí eu olho pro meu sobrinho, Gabriel, que tem 15 anos. Ele viu um policial, ele falou, já vamos tomar uma dura. Ele já se ligou que ele é preto. Sim. Né? Se tu se esquecer, a polícia vai te lembrar, mano. O racista vai te lembrar. Então ele já sabe que ele é preto. Isso aconteceu, eu tive aqui no Rio no Carnaval. Pra quem não sabe, eu não moro no Rio, eu moro em Vitória, Espírito Santo. Tive aqui no Rio no Carnaval. E eu não vi nada assim demais durante o Carnaval, durante os blocos, tá? Não vi nada demais. Vi uma coisa que me chamou muita atenção. Tava com um amigo, a gente foi subir um morro pra almoçar. Descemos o morro. Tinha um moleque de 14, 15 anos, preto, claro, sem camisa, sentado na calçada. De repente, parou uma viatura e desceu 2 caras de fuzil na cara do moleque. Isso era aqui, nessa rua aqui, tava rolando um bloquinho. Só virar a esquina, tava rolando um bloquinho. Aí você pergunta, qual a necessidade? Um moleque sem camisa, de uns 14, 15 anos, com 2 fuzis na cara dele. É o capitão do mato. Exatamente. É o histórico, exatamente. Né? É a escravidão aí cíclica, né? Você vê que é o preto capitão do mato ali, né, cara? Sim. Que reproduz isso e que mata os nossos, né? Mata, né? É difícil, é complexo, cara. A parada ainda é diária, assim, sabe? A parada ainda é diária. Então, o genocídio tá aí, a gente tem uma luta aí árdua pela frente. E outra coisa que me incomoda muito, Luciano, é agora, por exemplo, nós vimos a FIFA nomeando o Vini Júnior como meio que chefe do departamento antirracista do futebol e tal, aquela coisa toda. Cara, você tá colocando a vítima para resolver um problema. Não é ele quem tá ali. Eu acho futebol muito poderoso. Eu acho que, no mínimo, os jogadores, né? Vamos começar pelo campo? Sim, sim. Para o jogo sai todo mundo, ninguém joga mais, sabe? Acho que o movimento já começa dali, né? O Vidigal lembrando da minha favela, o futebol movimenta muito dinheiro, é um instrumento muito capitalista, né? Sim. Então, é muito complexo, né? Eu acho que, assim, as coisas não estão se resolvendo ainda, né? É muito complexo, né, o negócio. Sim, exatamente. É outra coisa. A gente tá falando você falou sobre streaming no bloco passado, e a gente está vendo os streams cada vez mais poderosos, produzindo seus próprios filmes, suas próprias séries. Você acha que, com o avanço do streaming, é meio que tá quase que decretando a falência dos cinemas? Ou isso nunca vai ser substituído? Que pergunta profunda. Eu sou otimista, eu acredito que não, né? A gente tem a nossa força. Sim. Mas a gente tem que também entender essa tecnologia mais contemporânea e se adaptar a ela, né? Se aliar a ela. O streaming tem uma força, sim, a gente sabe disso, né? O cinema é caro, o cinema não é barato, né? E às vezes o streaming ele se torna muito mais barato nesse lugar mais popular. O cinema hoje é caro pra caramba, cara. Vamos falar assim de acesso à cultura, né? O cinema e daí ao cinema ainda é muito caro. Então eu acho que a gente tem que se aliar e se adaptar. Eu acredito que aquela caixa preta, com aquele som, com aquela tela, não vai perder a sua força. Sim. Mas a gente tem que enxergar que o streaming tá vindo com tudo. E aí tem que existir políticas públicas e um movimento para que facilite o acesso ao cinema. A minha esperança é essa. E qual é a principal assim, dificuldade que hoje se encontra no Brasil, principalmente, né, que não tem tanto incentivo à cultura, para se empreender no meio do cinema, no audiovisual? Eu lembrei da Sueli Carneiro falando que o empreendedorismo ele veio da escravidão, né? Eu lembrei dela falando que na época que as escravizadas elas juntavam seus dinheiros para poder comprar suas alforrias, né? Os escravizados e as escravizadas. E isso parece que influenciou a Caixa Econômica Federal em fazer a poupança, né? Então o empreendedorismo já nasceu da gente.
A gente tem isso com a gente, né? Desde a escravidão, desde um momento de muita dor ali, historicamente falando. Cara, existe um sistema que vai contra, né? Isso, ponto, né? O sistema não nos facilita. Sim. Mas a gente é muito resistente, cara. O Brasil, ele foi tentaram fazer um projeto de país para embranquecer esse país, né? Quando teve a abolição, teve toda a mão de obra europeia que veio para cá e a gente foi jogado na sarjeta ali e tal. Mas a gente é resistente, a gente tá aí, cara. Então eu acredito que o nosso empreendedorismo, ele tá muito ligado à nossa força de resistência. Sim. Mas a gente sabe que o sistema não nos favorece. Então eu acho, é o que eu te falei, eu sempre acredito muito nas políticas públicas, né? Eu acho que a gente tem que evoluir nesse lugar e criar instrumento e ferramentas para que facilite o nosso empreendedorismo. Né? Porque ficar só também nessa função de raça, de resistência, isso chega uma hora que cansa bastante. Mas é isso, resumindo, o sistema ele não nos favorece, mas a gente é resistente. E eu espero que tenha muitas políticas públicas e que o poder privado tenha mais investimento nesse lugar, porque é muita potência, é muito talento aí, cara. A Dualto Produções passou por muito perrengue durante essa trajetória? Então, eu tô criando uma estratégia agora que é essa aliança, né? Eu tenho alguns amigos brancos antirracistas, produtores, né? Eu preciso aprender muito como produtor, que estão na estrada há muito tempo no cinema e que estão me convidando para projetos e eu crio quase que uma cláusula nesse lugar de falar, posso ser coprodutor? O meu filme eu sou coprodutor. Eu sou diretor e sou coprodutor, Então, eu acho que a gente tem que fortalecer o nosso CNPJ, né? Eu fui no Rio 2C e aí me conversaram muito comigo no meu lugar de diretor, né? Pessoas... Eu falei, eu também quero começar a conversar com a galera. Eu quero chegar lá e conversar com uma galera preta, sabe? E também subverter isso. Então, a gente tem que estar na economia do audiovisual brasileiro. Nós, pretos, temos que estar nesse lugar onde está o dinheiro do cinema, né? E quem está nesse lugar são os produtores. E a gente precisa ir para esse lugar também. Então, tem que fortalecer o nosso CNPJ. A minha ideia da Dualto é isso, é fortalecer o CNPJ da Dualto nesse lugar, né, de produtor e buscar alianças, né? A aliança é um caminho. E vindo para essa abertura que está tendo, né, no audiovisual para pessoas negras, como você acha que artistas negros devem aproveitar isso? Assim, cara, tem que surfar nessa onda mesmo, tem que ir para cima agora, porque agora tem que estar em fase de crescimento. Como fazer isso de forma saudável? Cara, eu até vou mudar um pouco o que você falou. É uma dívida histórica, na verdade. Ah, não, claro. Entendeu? Claro. Eu vou pegar essa dívida. Eles me devem, né, cara? Há anos que eu ligo a TV, eu vejo 3 novelas que os 3 protagonistas são brancos. Isso há anos, né? Que eu tô assim, tô dando um exemplo de novelas, sei lá. Então, se hoje tem, eles nos devem, é uma dívida histórica. Sim. Então, assim, eles precisam me pagar. Como que eu preciso receber, né? Essa dívida, como que eu entro nesse lugar? Né? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre ensino para meus alunos, que é saber se produzir, cara. A gente tem a internet que tem muita força, né? Saber usar essa ferramenta a seu favor, saber se produzir, tá muito ligado, assim, tá muito antenado nas coisas e realmente correr na frente, assim, sabe? A gente tem que realmente ir atrás, assim, ficar ligado, antenado, porque é o que eu te falei, existe uma cobrança mundial, a gente tem que estar nesse lugar. Eu vi isso pelo meu irmão também é ator, é preto. E eu falo para ele, cara, estuda, vai atrás, fica antenado, saber pedir, saber criar sua oportunidade. Não tem jeito, a gente tem que fazer isso. Esse é um dos caminhos, né? Estudar, irmão. Estudar, porque a qualidade é o que te mantém no mercado. Sim. Não tem outro. Quando eu lembro que o Cacá Diegues me falava isso. Falou, cara, a gente vai ver um filme, eu não quero saber se tu é da favela, não quero saber se tu é preto, eu quero ver um filme bom. Se eu tô ali no cinema, eu não quero saber se o diretor... Eu quero ver um filme bom, então... A gente tem que ter qualidade no nosso ofício. A qualidade é isso. Estudem para obter qualidade. E como você espera, Luciano, ver o futuro do cinema em uns 5, 10 anos? O cinema nacional. Isso que está potencializando assim de forma violenta. É que eu te falei, eu sou muito... Até me arrepio aqui, cara. Eu sou otimista, cara. A gente vai enriquecer o cinema brasileiro. É isso que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente tem um caminho duro pela frente, um caminho árduo, mas tem um mar de gente talentosa vindo aí.
E a gente vai enriquecer o cinema brasileiro. É o futuro que eu vejo. Não sei se 5 anos, talvez um pouco mais. Mas eu vejo um futuro brilhante aí pro cinema brasileiro. Eu vejo uma geração potente e isso me dá muita esperança. Tem algum ator assim ou atriz que você fala assim, cara, eu quero um dia trabalhar com essa pessoa? Que essa pessoa esteja em um filme meu, que seja... Tem um monte, né? Tem um monte. Alguns. É pra sonhar? Pra sonhar, ué. O Spike Lee. Isso é pra sonhar. E eu fiz um projeto, não posso falar o nome, em stream agora, que eu quase cheguei lá. Eu falei, eu queria conversar com o Spike Lee, eles iam tentar e tal, é possível. Sim. Mas é claro, tem muitos artistas que eu admiro, né? Aqui tem muito, Fabrício Boliveira é um ator que eu adoro, o Lázaro Ramos é um ator que eu adoro, sabe? Tem muitos artistas que eu admiro, né? Tem muitos diretores que eu quero trabalhar, né? A Viviane Ferreira é uma diretora baiana também, preta, que eu adoro. Então... tem muitos nomes aí que eu quero trabalhar e fazer projetos juntos, assim. Eu tenho muita artista nacional que eu gosto muito. Pretos, eu gosto... Tem uns caras que assim, eu sou muito fã. Lázaro Ramos é um deles, Seu Jorge, nem se fala. O próprio Babu. Admiro muito o trabalho do Babu. Falar nisso, então, o zap dele? Tenho. Só fazer um teste depois. Só na vez que você fazer o teste. Eu tenho, mas não é fácil falar com o Babu, não, tá? Ele é aquele que demora pra responder. Ah, é? Ele demora, mas ele fala. Mas eu posso usar a tática que você fez com o Seu Jorge. Vou parar em algum lugar até esperar ele sair. Mas eu tenho, cara. A gente é família, né? Sim, o Nós do Morro é uma família. Eu tenho muito orgulho de ter esses amigos. Eu imagino. Tem um zap dele. Tem que ter mesmo. Tem um zap dele. Luciano, estamos chegando ao final aqui, cara. Papo muito bacana. Obrigado mesmo por ter aceito nosso convite, estar aqui com a gente aqui hoje. Disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Desejo muito sucesso. Vou esperar ansioso pelo filme Casa Branca. E tenha certeza que até o filme eu vou ver Cidade de Deus de novo. O filme e o documentário pelo menos 4 ou 5 vezes, tá? Eu vou ver, com certeza eu vou ver novamente. Cara, eu que agradeço, né? Eu adorei o convite. Eu acho que essa collab é importante, né? Acho que é importante as nossas vozes estarem juntos para que a gente faça elas ecoarem pro mundo, pros nossos, pra galera branca que tá na luta antirracista. Eu acho que é assim que a gente vai realmente conseguir chegar num lugar mais tranquilo, igualitário no futuro. E eu espero te encontrar no futuro e a gente falar do Casa Branca, enfim. Com certeza, filme, com certeza. Já fica com o convite feito aqui já. Assim que lançar, vamos marcar. E eu te convido para ir no Vidigal também, quando você estiver no Rio. Na próxima volta ao Rio, eu vou no Vidigal. Combinado. Combinado, então. Obrigado, adorei o papo, cara, real. Também, Luciano. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.